Vossa palavra é uma luz para os meus passos e uma lâmpada luzente em meu caminho. Meus queridos irmãos e irmãs, muito bom dia. Sejam muito bem-vindos ao nosso dia a dia com a palavra, o nosso encontro diário de fé e de oração e de meditação naquilo que a palavra tem a nos dizer nesse dia de hoje. Hoje, segunda-feira, dia 14 de junho do ano de 2021, dia em que a igreja celebra a segunda-feira da 11ª semana do tempo comum. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Se você ainda não é inscrito no canal e acredita que esse canal pode ser relevante para você, eu te peço que você possa fazer a sua inscrição. E se você acha que esse conteúdo ele pode ser interessante também para outras pessoas, eu te peço que você possa compartilhar o nosso canal e ajudar a nossa mensagem, a mensagem de Deus, a chegar a cada vez mais pessoas. Meus queridos irmãos e irmãs, antes de nós meditarmos na palavra de Deus de hoje, no Evangelho de hoje, que nós possamos rezar. Meu Senhor e meu Pai, envia teu Santo Espírito para que eu compreenda e acolha a tua santa palavra. Que eu te conheça e te faça conhecer, te ame e te faça amar, te sirva e te faça servir, te louve e te faça louvar por todas as criaturas. Faze, ó Pai, que pela leitura da palavra os pecadores se convertam, os justos perseverem na graça e todos consigamos a vida eterna. Amém. Meus queridos irmãos, hoje, nesta segunda-feira, iniciando a nossa semana, nós meditaremos no Evangelho de São Mateus, capítulo 5, versículos do 38 ao 42. Evangelho de São Mateus, capítulo 5, versículos de 38 ao 42. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Tendes ouvido o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao mal. Se alguém te ferir a face direita, oferece-lhe também a outra. Se alguém te citar em justiça para tirar-te a túnica, cede-lhe também a capa. Se alguém vem obrigar-te a andar 1000 passos com ele, anda 2000. Dá a quem te pede e não te desvies daquele que te quer pedir emprestado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós partilhamos as nossas manhãs aqui, hoje, meditando neste Evangelho, onde o Senhor vem pedir a cada um de nós algo que talvez, e para a maioria das pessoas, e por que não dizer para quase todas, o que Jesus nos pede é, de certa forma, bem delicado e complicado de ser feito. Quando Ele nos fala que a gente não deve resistir ao mal, que nós devemos sempre oferecer a outra face, isso mexe muito com o ser humano, isso mexe muito com o nosso orgulho, isso mexe muito com a forma como nós vemos e encaramos as coisas, como nós vemos e encaramos a vida. Imagine você, imagine eu, ter que, ao ser insultado, nós apenas silenciarmos e oferecermos a outra face. Imagine que as pessoas são injustas conosco e nós apenas silenciarmos e oferecermos a outra face. Imagine você que
que muitas vezes pensa e deseja o mal e a vingança de alguém que te fez mal. E Jesus ele vem dizer que nós devemos fazer justamente o contrário. Que quando nós somos julgados, quando as pessoas nos fazem mal, quando as pessoas nos atingem, nos ferem de alguma forma, nós devemos silenciar e oferecer a outra face. Nós devemos silenciar e ter compaixão. Nós devemos apenas, nas palavras de hoje, seria praticamente baixar a cabeça e deixar que o próprio Deus cuidasse de todas as coisas. E aí, meus queridos irmãos, como é que a gente faz isso, principalmente nos dias de hoje? Como é que eu posso simplesmente deixar que digam as coisas comigo e eu simplesmente silenciar e deixar que aquilo passe? O Senhor, ele vem nos dizer que o olho por olho, o dente por dente, ele já não existe mais. Nós saímos de uma lei de vingança, de uma lei onde as pessoas nos fazem o mal e nós retribuímos também com o mal. E o Senhor ele vem nos ensinar a lei da misericórdia. A lei da misericórdia que nós recebemos o mal, mas nós não devolvemos com o mal. Nós oferecemos a outra face. E em alguns casos nós ainda retribuímos, mas aí já não, mas a retribuição com o mal, mas a retribuição com o bem. Então, meus queridos irmãos e irmãs, que nesta segunda-feira nós não resistamos ao mal, mas que nós aprendamos a ser misericordiosos para com essas pessoas. E aí, quando nós somos misericordiosos para com essas pessoas, isso não quer dizer que a gente deve ser besta, isso não quer dizer que a gente tem que estar num lugar em que nós sempre apanhamos, mas apenas nós oferecemos o outro lado. O Senhor, ele diz para sermos misericordiosos, mas não tontos. Então que nós possamos aprender e acolher no nosso coração aquilo que o Senhor quer passar para cada um de nós nessa segunda-feira. Que o Senhor possa abençoar a nossa semana na sua santa paz. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.